Vamos girar? Olha, causou surpresa no governo brasileiro a decisão de Donald Trump de tarifar importações de aço e alumínio do Brasil. Ontem, no Twitter, o presidente americano disse o seguinte, aspas aí: Brasil e Argentina desvalorizaram fortemente suas moedas, o que não é bom para nossos agricultores. Portanto, com vigência imediata, restabelecerei as tarifas de todo o aço e alumínio enviados aos Estados Unidos por esses países. Fecha aspas. Aí tá o Samidana para falar da sua expertise. Que tinha fazenda de aço, nem de alumínio. Os agricultores. Você planta um pouco de aço. Um pé de... Bom, enfim. Ô Sami, vamos lá. Vamos na prática. Essa pergunta aí. O Brasil tá desvalorizando o câmbio artificialmente a moeda brasileira com alguma intenção aí? Não. O câmbio no Brasil, ele é um câmbio flutuante, ou seja, de acordo com a oferta e a procura por dólares, entrada e saída de dinheiro, é feito o preço. Tanto é que o governo até às vezes tentou valorizar, né? O Banco Central tentou fazer compra de dólares, né? Para subir a venda de dólares, para descer o preço da moeda. Então ele tentou valorizar, mas mesmo assim não conteve, porque o mercado é supremo no sentido do câmbio flutuante. Sim. Agora, é uma burrice isso do Donald Trump. E também é uma burrice quando eles tentaram fazer no Brasil. Bolsonaro já sinalizou algumas vezes disso, ainda bem que os economistas técnicos avisaram que era uma besteira. Então vamos lá. Qual que é a ideia por trás disso? O cara fala assim, olha, os caras lá no Brasil, na Argentina, conseguem mandar aço e alumínio mais barato. Sim. Então eu quero proteger a indústria local. Para isso, eu vou taxar eles. Eu vou deixar um imposto alto. Na prática, tá bom, você tá protegendo, mas você tá encarecendo o produto pro americano. Porque o americano podia comprar o produto do Brasil, pagando mais barato, e vai ficar mais caro ainda que compre do americano. Os governos que tentaram ir por esse caminho, a gente teve o Bush em algum determinado momento nos Estados Unidos, acabaram diminuindo a indústria e causando desemprego. Então, a economia... por exemplo, a gente teve um caso parecido do leite aqui no Brasil. O leite começou a ser importado, e aí fala assim, não, vamos subir as tarifas para proteger os produtores brasileiros. Mas quem está pagando mais leite com isso? Eu, você e todo mundo. Então, para mim, é o contrário. Se eu tenho outro país, seja o Brasil em relação aos Estados Unidos, seja a Austrália em relação ao Brasil no caso do leite, importa a população sai ganhando. As pessoas, o país tem que produzir o que faz de melhor, que é o que a gente chama de vantagem competitiva. Então, o Trump, primeiro que agricultor com aço, ele não faz. Segundo, ele deve saber que não existe desvalorização aqui intencional. O olho é muito despreparado. Então Isso ele tá tentando... me espantou um pouco, Sami. Como ele se fosse proposital, a gente tá na maior pindaíba. Não, é porque a China faz isso. Tem alguns países que fizeram isso. Mas o Brasil não tá fazendo isso. Inclusive, não tá. Mas, Sami, não é mais uma tática eleitoral do que uma coisa objetiva específica? Ele tem lá os currais eleitorais deles. Mas para mostrar o quê? Um nacionalismo, um protecionismo. Mas isso acaba encarecendo pro povo americano, é ruim pro Brasil. Mas, por exemplo, ontem as siderúrgicas na Bolsa de Valores subiu muito. Por quê? Porque a China é o maior importador de aço e alumínio do mundo, né? Porque, tudo bem, os Estados Unidos é uma economia maior que a China, mas a China é um país em construção. E a China teve resultados positivos. Então o Brasil deve exportar menos para os Estados Unidos, mas muito mais para a China. Tanto é que a Bolsa subiu ontem 0,64%. Mas eu acho muito infeliz. É claro que isso pode prejudicar o próprio Trump nas eleições. A gente não sabe como fica essa relação Bolsonaro e Trump, mas aí eu deixo para os nossos analistas políticos falarem. Só uma questão, mas isso não garantiria mais emprego. Mas não tem um problema com a China também ao priorizar Taiwan na questão dos vistos eletrônicos? Aí é um problema político, né? Mas assim, de certa forma, a China... o problema da carne brasileira, que é um outro assunto que está muito caro, é porque a China está importando muito, Emirados Árabes, Rússia. Então essas relações entre países são sempre... É difícil esses protecionismos, né? Todo mundo fala em liberalismo, mas nenhum país é absolutamente liberal. Mas os Estados Unidos caminha aí
num horizonte muito ruim. Mas, de fato, essa questão de Taiwan pode gerar problemas, assim como já teve problemas no passado com outros países. Mas aí é um cenário mais político do que econômico. Ô Sami, os Estados Unidos sabe da importância da quantidade que ele compra de aço brasileiro, de alumínio brasileiro e da Argentina, para envolver o país aí que ele se referiu também com relação a essa sobretaxa aí. Agora, quais são os organismos internacionais de regulação nessa área comercial que podem dirimir essas questões? Existe conversa nesse sentido? E quais os outros países que também poderiam, no caso do Brasil, frear a exportação de aço e alumínio para os Estados Unidos, poderiam suprir a demanda americana? Porque é uma força, ok, de quem compra no volume que os Estados Unidos compram, mas é uma força também de quem fornece. É que fornecedor de matéria-prima normalmente é país em desenvolvimento. Então a gente ainda tem um estágio menor de economia, de avanço da economia, então a gente manda matéria-prima, produz muito café, soja... Os commodities lá, os chamados commodities. Então, eu acredito que eles não têm muita saída. O que ele está fazendo aqui não é para prejudicar o Brasil, a Argentina ainda que esteja prejudicando, mas é mais para fazer a política com os produtores disso. Eu não acho que ele está avisando em outro país. Sim. Agora, ele deu outra declaração infeliz hoje, dizendo que está longe o acordo comercial entre China e Estados Unidos. Isso é ruim para o mundo todo, pode afetar as bolsas. Então, ele falou, inclusive, hoje, pelo tweet, que talvez nem chegue a um acordo até as eleições do ano que vem, em novembro, lá nos Estados Unidos. Então, quer dizer, é muito ruim isso para todo mundo. O que a gente sofre é que as duas maiores economias do mundo, não se entendendo, acabamos pagando um pouco esse preço. Sim, deixa eu saber o resultado, a reação política frente a essa declaração do Donald Trump de sobretaxa sobre o aço e o alumínio brasileiro, com o Zé Maria Trindade, que está em Brasília, para falar, Zé, esse tweet aí, essa declaração do presidente americano caiu como uma bomba aí no Planalto. Como é que foi a reação? Bom dia, Zé. Sim, foi uma reação forte. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, até tentou amenizar ali, dizendo que o Brasil não se preocupa com isso e que os organismos técnicos, ou seja, os representantes do Brasil, estão conversando com representantes americanos para se entender, mas é evidente que só um tweet do presidente, isso não foi oficializado, e eu acho que isso não será nem colocado em prática, mas só esta menção já mexeu na política e mexeu inclusive no mercado aqui no Brasil. Olha, Edgar, até os aliados do presidente Jair Bolsonaro ressentiram ali, porque viram que a relação dele com o presidente norte-americano é pessoal e não institucional, e não é Brasil e Estados Unidos, mas sim uma posição do presidente Jair Bolsonaro, que é fã do Donald Trump e deve continuar assim, né? Mas isso não está revertendo em vantagens para o Brasil. Veja bem, o Brasil abriu mão da exigência de vistos de americanos aqui no Brasil, em detrimento da lei do estrangeiro, né? Que exige a reciprocidade. O Brasil não exigiu nesse caso. É tradição no Brasil de exigir essa reciprocidade, nesse caso não. Estados Unidos continua exigindo o visto do Brasil e dificultando a entrada de brasileiros. Por outro lado, a única vantagem seria a aprovação do filho do presidente como embaixador, né? Mas aquilo não adiantou muito porque politicamente o deputado Eduardo Bolsonaro não conseguiu o número no Senado e por isso recuou. Então não há vantagens nesta relação próxima que o presidente Jair Bolsonaro tenta mostrar ali com Donald Trump. Na verdade, o Sami tocou nesse assunto, de que há uma tendência mundial de protecionismo. Esta é uma tendência. Os mercados comuns diminuindo, a gente vê morrendo a míngua aqui o Mercosul com dificuldades, a União Europeia também, e há uma tendência de proteção de barreiras, quer dizer, é um refluxo no que parecia uma tendência mundial. E politicamente, isso é muito importante. E é evidente que a oposição está se aproveitando, mostrando um Bolsonaro deslumbrado e os aliados mais próximos do presidente querendo que ele exija alguma coisa e o Ministério das Relações Exteriores colocando o pé no freio, dizendo que não é bem assim. Aí é técnica mesmo, mostrar isso aí, que o Brasil não está artificialmente desvalorizando a nossa moeda, até porque isso tem reflexos aqui internamente, como o preço da carne, o preço
dos combustíveis, e não é uma técnica brasileira, mas que é muito utilizada pela China. Sim, Zé, você tocou na questão da reciprocidade dos vistos aí, né? E dentro desse bojo, dessa conversa em torno dessa negativa, ou melhor, dessa sobretaxação aí desses commodities brasileiros, vem à tona também as conversas ali de abertura do Brasil, né? O Brasil está de braços abertos para os Estados Unidos, e no discurso eu me refiro a isso, né? Fala-se muito das questões envolvendo as áreas de proteção ambiental, as áreas indígenas para abertura de mineração, principalmente mineradoras americanas. Tem a questão da base de Alcântara também, que vem aí com uma abertura do governo brasileiro, com uma nebulosidade ali no que diz respeito a contrapartidas tecnológicas, que isso poderia reverter para o Brasil. São assuntos que vêm na discussão, e eu passo a bola para o Adriles, querendo saber o que você pensa disso, Adriles. É um amor que não está sendo correspondido. Não, é a esperança utópica da possibilidade de um amor a ser consumado. Você é um poeta. Entendeu? Eu acho que a humildade e a ponderação são as principais armas da diplomacia. Só explicar direitinho que a gente não está exatamente sobrevalorizando o real, que o Trump já sabe disso, que ele vai entender. Eu acho realmente que esse tweet dele é farofa, que ele não vai entrar nessa seara. Isso é uma promessa, uma basófia em relação à campanha. O Trump realmente ele acredita que, fundamentalmente, exportar é bom, importar é ruim, porque diminuiria emprego. Esse discurso protecionista, nacionalista, que ele reitera de uma forma, reincidente, Adriles, né? Mas quem come angu nessa farofa é o consumidor que, como disse o Sam, que acaba pagando mais caro pelos produtos. Mas ele fala em vigência imediata quando ele faz o post dele ali, né? A imediatez para político nunca é exatamente no tempo exato em que as pessoas escrevem. O nacionalismo, meu caro, é realmente uma merda. Cada um defende o seu e ninguém lucra. O consumidor paga o pato sempre. O liberalismo, que eu e Sami abraçamos no comportamento, na economia sempre, ele tem livre circulação de produtos, de pessoas. Entendeu? Eu não, sou liberal total. Você consome carro americano, você consome banana, cubano consome sueca linda. O protecionalismo fecha as portas não só culturalmente, como mercadologicamente. Claro que o Trump mentiu e o Brasil não derrubou nenhum tipo de cota do real para se tornar mais competitivo no agronegócio ou no aço, como ele confundiu, prejudicando americanos. Contrário, o BC manipula, o Banco Central manipula para valorizar a moeda, para manter exatamente esse tipo de estabilidade. O Bolsonaro, eu acho, reagiu. Ou ele estava em estado de catatonia, ou ficou catatônico, ou reagiu com calma e sobriedade. Talvez por efeito impacto de sua utopia, que o deixou catatônico, ou por amadurecimento, de perceber que aquilo foi exatamente uma basófia, uma besteira que o Trump disse, que não vai ter exatamente uma realização factual. Eu acho ainda que aliar-se a americanos e países do primeiro mundo, como a gente quer entrar na OCDE, por exemplo, é uma boa. Melhor que ficar subserviente a Cuba, Venezuela, Bolívia, esses hermanos subcomunistas, para não ficar atrelados à codependência na choradeira da miséria. Mas eu queria devolver a bola tanto para o Sami quanto pro Zé Maria. O Zé Maria falou uma coisa muito interessante, que o protecionismo graça hoje nos mercados, que os mercados estão ficando cada vez mais fechados. Qual é exatamente, segundo vocês, que você que é economista, você que é comentarista político, qual é a razão desse protecionismo cada vez mais intenso que aconteceu, por exemplo, no Brexit? Acho que existe um populismo, né? As pessoas têm, às vezes, a falsa impressão que isso está gerando empregos. Mas você está trazendo um país mais caro, né? As economias que fecharam mercados, a gente pode citar Cuba, Venezuela, acabaram num triste fim. Mas eu tô ansioso para eu ver o Zé Maria, que eu ainda sinto falta da samambaia que ele mantinha no fundo. Mas eu vou, o dia que eu for no Brasil, eu comprarei uma samambaia nova. E o Pinho, que ficava ali no canto também, ali o violão, o clássico ali de nylon, Zé Maria Trindade. Não, brincadeiras à parte, Zé, o Adriles toca aqui em questões, ele falou da OCDE. A OCDE já foi meio que uma mezzo-decepção ali, quando o Brasil achava que de prima, né, logo como uma das primeiras ações, já teria ali uma posição favorável. O Trump meio que lavou as mãos através dos seus subordinados ali. E a questão da subserviência também, que o Adriles toca. Acho que subserviência não é bom para ninguém, né? Nem para um, nem para outro, nem para um lado, nem para o outro. A gente tem que ter o respeito pelas nossas divisas, pelo nosso valor
humor, né, Zé? E falar de igual para igual, claro, dentro da realidade, mas o que eu acho que o que aconteceu e que vem acontecendo nesses primeiros momentos, nesse primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro, é uma sucessão de algumas decepções ali, talvez ali, porque tenham colocado uma expectativa muito, muito acima e agora toma um choque de realidade, né, Zé? Pois é, olha, aquilo nunca foi samambaia, é um pinheiro. Vamos esclarecer, né, Zé? Ah, mas para mim é sempre uma samambaia, porque eu gosto do mundo dos ideais. Pois é. O Jair Bolsonaro, logo depois da eleição do Donald Trump, ele se colocou como Trump dos trópicos aqui, né? Sempre. Aí depois, quando eleito, é que ele teve a oportunidade de falar ali de presidente para presidente e demonstrou essa posição que é pessoal e uma admiração até de métodos. E, da mesma forma, ele tenta levar o discurso de que Brasil em primeiro lugar. Esse é o discurso geral. Olha, eu acabo de ler o 21 Conselhos para o século XXI. Yuval Harari. E lá ele mostra muito bem e responde isso aí, de que o liberalismo não é um bom sistema, mas é o melhor dos apresentados de todas as narrativas até agora. E a democracia também. Ambos têm problemas, claro. Então, o que está acontecendo é isso, uma volta ao protecionismo, porque houve uma defesa de que o liberalismo poderia enriquecer todas as nações e todos iriam ficar muito bem, todos muito ricos. E, em alguns casos, a gente vê recentemente por aqui o vizinho Chile, em que houve desenvolvimento de alguns setores e outros não, houve uma desigualdade grande. Mas não tem outra narrativa, não tem outro sistema. A gente pegar esse aí e dar uma aperfeiçoada. Então, este é o momento. Eu diria que é uma onda, é natural, a história é cheia de ondas. Então, um momento de protecionismo e depois nós teremos que abrir os mercados. Você pega qualquer produto, um carro, um pneu é fabricado em um país, o banco em outro país, a tinta vem de outro país. Então, é impossível fechar a economia novamente porque não dá para produzir nada em um só país. E esse canal, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deu uma contemporizada, né? Ele relativizou essa situação, de que o Brasil vai levar pelas vias republicanas, né? Esse questionamento aí, quem sabe ao governo americano, mas mostra também, o Jair Bolsonaro disse que tem canal aberto, esse canal tá meio apertadinho, hein, Zé? Não tá tão aberto assim, pelo que se vê, né? Não há esse tipo de canal, não há, todo mundo sabe, quando um presidente pode morrer de amores por outro e pode ser até esposa que é presidente de outro país. Quando fala em negócio, hoje o comércio exterior acabou aqueles salamalecos, aquela coisa de falar francês, a história hoje, o embaixador é um encarregado de negócios e pronto, então não há mais isso. Assim como o Trump fala lá da América em primeiro lugar, o Bolsonaro fala em Brasil em primeiro lugar, o Reino Unido está falando para a União Europeia que é o Reino Unido em primeiro lugar, a Inglaterra em primeiro lugar e pronto. Esse é o novo momento, essa é a linguagem das relações exteriores. Reação ao globalismo. Você sabe que o globalismo, o princípio do globalismo que defendem os neoconservadores é exatamente esse. Existem metacapitalistas que fazem uma corporação supranacionais e as culturas nacionais seriam uma reação a essa cultura de megacapitalistas que deveriam instituir um novo tipo de mercado, inclusive mercado de comportamento humano, que exatamente eliminaria as diferenças essenciais entre um país e outro. Principalmente nesse globalizar o ser humano, né? Exatamente. Mas eu acho que é inexorável. As pessoas, a cultura, o próprio sentido de cultura é o hibridismo, é a apropriação cultural de um para o outro. E isso se reflete nos mercados também. É uma teoria muito limitada nesse sentido, de achar que todo mundo tem que ficar cada um no seu cada canto, todo mundo se degladiando, debatendo e todo mundo empobrecendo. Ou seja, não tem outro fluxo a não ser, exatamente como o Zé bem disse, o liberalismo econômico e social e comportamental. Isso aí. Zé, obrigado, viu, pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Abração. Tudo bem, vamos acompanhar aqui. Bom dia.